Finalmente vamos poder abordar a entrevista do Ciro Gomes para o Estadão. Depois de muitos vídeos prometendo e eu falando, protelando esse vídeo, essa análise a respeito da entrevista do Ciro Gomes, finalmente vamos poder falar sobre ela. Eu sei que vocês gostam muito quando eu abordo o Ciro Gomes aqui no canal, então vocês que gostam do Ciro Gomes ou conhecem alguém que gosta do Ciro Gomes, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, vamos trazer mais gente para o canal do Professor Leonardo. Aqui nosso canal está tornando um ponto de reflexão e de discussão, uma comunidade muito interessante, muito importante também, principalmente nos comentários, onde vocês e eu, nós conseguimos crescer junto com as nossas análises, principalmente com os comentários de vocês. E vocês também podem entrar em contato comigo na página do Facebook, Professor Leonardo, e também pelo Twitter, @profleooficial, vou deixar ambos aqui no primeiro comentário. E aqui na descrição você também vai encontrar a entrevista do Ciro Gomes para o Estadão, para as duas repórteres do Estadão, que fizeram essa entrevista com o Ciro Gomes. Foi uma boa entrevista e veja por si só para que você possa tirar as suas próprias conclusões. Antes de nós analisarmos a participação do Ciro Gomes nessa entrevista, é importante que você tenha em mente quais são as intenções do Ciro Gomes. Claro, todo mundo sabe que o Ciro Gomes ele tem um interesse em ser o candidato, ser eleito nas eleições de 2022. Ele praticamente já falou, que já está claro, todo mundo já está sabendo, que caso nada como posso dizer, inesperado ocorra, ele vai ser sim o candidato do PDT para a eleição de 2022. Mas não basta só ele se candidatar como candidato à eleição de 2022. Ele precisa chegar com chances. E para chegar com chances, o Ciro Gomes ele precisa primeiramente ser o líder da oposição ao governo Bolsonaro. Então ele precisa chefiar as esquerdas e precisa ser visto pelo eleitor da esquerda que ele é alguém que tem condições, que ele é o líder da oposição. Porque assim ele vai se cacifar mais politicamente até as eleições de 2022 e vai chegar com força para vencer o seu principal adversário, que vai ser o candidato do PT. Não sabemos quem vai ser esse candidato em 22, mas ele com certeza vai ser o grande rival de Ciro Gomes no primeiro turno. E aí depois, o segundo turno, todo mundo já sabe que vira praticamente um novo jogo. Então o Ciro Gomes, até lá, ele precisa se cacifar como sendo o principal político da esquerda, o principal chefe da oposição. E para fazer isso, ele tem ido a muitos programas de televisão, programas de rádio, participando de palestras e principalmente chamando a juventude para perto dele, porque ele acredita que esse movimento vai surgir, podemos dizer assim, uma nova esquerda. Eleitores que não se identificam mais com o PT, mas ainda tem uma questão de esquerda, tem lá uma ideação mais à esquerda, então eles podem ser arrebanhados pelo Ciro Gomes. Então esse é o plano, basicamente, de Ciro Gomes para conseguir se cacifar. E ele sabe que ele tem que ficar aparecendo na mídia, porque caso contrário, ele vai acabar se caindo no ostracismo e vai aparecer só no final só na eleição de 22, aí já é bastante tarde. Mas agora falando sobre a entrevista, uma coisa que me chamou muita atenção é que dessa vez o Ciro Gomes estava de blazer e aí ele não apareceu com aquela barriga dele que me surpreendeu, né? Em um dos vídeos, em uma das entrevistas do Ciro Gomes, uma entrevista para o My News, aqui, que é um programa aqui do YouTube, com o Antônio Tebet, o Kibiloco, outros jornalistas, ele estava sem um blazer, então apareceu a barriga dele. E eu fiquei surpreso, não esperava que ele tivesse uma barriga tão grande. E alguns dos meus inscritos também comentaram que também ficaram surpresos com a barriguinha do Ciro Gomes. Mas dessa vez não teve barriga, ele estava bem posicionado, ele estava de blazer. E outro ponto interessante é que as perguntas com relação ao ex-presidente Lula inexistiram, o que é muito bom. Porque você sabe, o Ciro Gomes ele precisa liderar a esquerda. Mas para liderar a esquerda, ele não pode bater muito no PT. Só que se ele ficar com a imagem muito atrelada ao PT, ele vai poder pegar a pé, vai poder canalizar para si todo aquele sentimento negativo do antipetismo. Então ele precisa ficar fazendo um morde-a-sopra ali. Uma hora ele bate no Lula, outra hora ele afaga o Lula, uma hora ele bate no PT, outra hora ele vai lá e afaga o Lula de novo. Então ele fica fazendo esse joguinho para não ser mal visto tanto pela direita quanto pela esquerda. É uma posição muito delicada e nessa entrevista ele não teve que fazer isso. O assunto da entrevista ficou muito concentrado na reforma da Previdência. Outro ponto interessante é que o que não pode faltar das entrevistas do Ciro Gomes é o lado cangaceiro dele. Ele, em algum momento da entrevista, ele vai xingar alguém, ele vai esbravejar com uma outra pessoa, vai acabar esbravejando com alguém, vai soltar ali alguma polêmica. E isso muitas pessoas, inclusive eu, nós achávamos que isso poderia pesar contra Ciro Gomes, que o principal, como posso dizer, que o principal calcanhar de Aquiles era a própria língua de Ciro Gomes. Deixa ele falar que uma hora ele vai acabar se enforcando com a própria língua. Mas eu acredito que esse lado cangaceiro do Ciro Gomes pode ser muito bom para ele em termos de publicidade, em termos de mídia. Porque como ele tem esse lado cangaceiro, uma hora ele vai soltar alguma coisa. Então, primeiro, ele mostra autenticidade, e isso é muito importante.
Porque a classe média, ela quer candidatos autênticos, porque com a autenticidade mostra que você é sincero, se você é sincero mostra que você não é corrupto. E perceba que a autenticidade levou às eleições agora de 2018. Na ausência de Lula, que era o candidato mais autêntico que nós poderíamos ter, que é o político mais autêntico que nós temos, estava liderando as pesquisas, quem venceu foi o segundo mais autêntico, que é Bolsonaro. Bolsonaro pode ter várias críticas, mas uma coisa que ele não é, que nós não podemos dizer, é que ele não é autêntico. Veja as coisas que ele fala, ele não tem filtro algum, ele simplesmente vai falando o que vem na cabeça dele, e isso passa uma imagem positiva para os eleitores dele, principalmente para a classe média, de que ele é autêntico. Ele fala tudo que tem, ele não tem medo, ele não tem vergonha, então ele é autêntico. Se ele é autêntico, ele é verdadeiro, se ele é verdadeiro, ele é sincero, logo ele é honesto. E essa tem que ser também a lógica do Ciro Gomes. Então por isso que esse lado mais explosivo, mais cangaceiro do Ciro Gomes é uma boa para ele, porque além dele mostrar a autenticidade, como ele vai soltar alguma polêmica, é interessante para os programas de televisão chamarem o Ciro Gomes. Quem que você, pensando do lado midiático, pensando no Ibope, quem que você chamaria para uma entrevista? Ciro Gomes ou Fernando Haddad? Sem pestanejar Ciro Gomes, porque ele vai falar, vai dar alguma polêmica e isso vai causar burburinho. Então o Ciro Gomes ele pode se beneficiar disso para aparecer em programas de televisão, programas de rádio, na internet e assim ter evidência. Bolsonaro fez isso durante 10 anos, desde o CQC até a sua eleição, ele sempre ficava aparecendo na mídia, ganhando assim projeção. Então isso é muito importante para o Ciro Gomes ganhar projeção para as eleições de 22. Mas ele, agora falando sobre o conteúdo da entrevista, tá? Essa é uma análise mais completa, uma análise que envolve outras coisas além do conteúdo da entrevista, por isso que nós fazemos aqui um vídeo mais longo, um vídeo analisando, aprofundando, por isso que chama mergulhando no raso, porque a gente vai aprofundando pontos que também permeiam, que estão no contexto da entrevista. A entrevista foi muito falada da reforma da Previdência, e aí tem uma crítica que eu falo, que eu estou fazendo já ao Ciro Gomes há um bom tempo, com relação à comunicação dele sobre a proposta da reforma da Previdência. Lá naquela live, que é semi-live, né, porque eles transmitem, mas já é gravado, é um negócio muito esquisito, dele com o Mauro Benevides, ficou parecendo que eles estavam defendendo a reforma da Previdência do Bolsonaro. Isso porque a reforma da Previdência do Bolsonaro ela se caracterizou muito naquela época pelo regime de capitalização. E eles defendem muito o regime de capitalização. E nessa entrevista para o Estadão, ficou parecendo que o Ciro Gomes, na cabeça do Ciro Gomes, ou a forma como ele colocou, o grande problema da Previdência hoje é o regime de repartição. Porque em um determinado momento ele fala isso, ele não conseguiu ainda encontrar uma forma de se expressar melhor para dizer que o problema não é o regime de repartição. Porque ele fala dos pobres, do trabalhador, mas o que ele passa a maior ênfase, quando você olha aqui, bom, o problema então está na forma que a Previdência está arrecadando. Então o problema é o regime de repartição. Veja a entrevista do Ciro Gomes, depois voltem aqui e mostrem se vocês também tiveram essa mesma percepção que eu tive. Então ele fala muito dessa parte do regime de repartição, então ele passa a imagem de que o problema da reforma da Previdência hoje é o regime de repartição. É claro que ele passa ou ele fala, dá outros diagnósticos, fala outras coisas, mas quando você olha assim, a mensagem final, a mensagem que fica, parece que o problema da Previdência hoje é justamente o regime de repartição. Depois ele fala da Tabata Amaral e ele diz que a Tabata ela poderia fazer que nem ele. Ele já sofreu muito na vida política porque uma das coisas que mais o acusam é ele mudar de partido muitas vezes. Ele falou assim, eu entrei no PSDB, ajudei a fundar o PSDB, quando o partido começou a sair daquele âmbito, daquele caminho que eu havia imaginado, eu vou e mudo de partido, porque isso está previsto, nós podemos fazer isso, é melhor eu mudar de partido do que ficar em um partido que não me representa, o qual eu também não sou representado por ele. Então ele fez essa crítica a Tabata Amaral, falou que pesou muito a decisão, ele ficou muito chateado, o PT ficou muito magoado, o PDT, melhor dizendo, ficou muito machucado com a posição da Tabata Amaral a respeito da reforma da Previdência. Eles falaram que fizeram uma reunião no PDT, uma votação, claro que teve gente dentro do partido, para saber qual era a posição que o partido deveria tomar a respeito da reforma da Previdência. Alguns membros do PDT votaram que o PDT deveria ser a favor da reforma da Previdência, mas a maioria venceu e falou que o PDT deveria ser contra a reforma da Previdência, porque essa não é uma reforma que prestigia os trabalhadores. E aí ele falou um ponto bem importante. Ele falou assim, no dia depois da reforma da Previdência, nós não vimos nenhuma manifestação. E isso é sintomático. Porque como que algo que afeta os trabalhadores, as pessoas não foram, não se manifestaram. Então talvez a comunicação da esquerda possa estar bem ruim com relação aos trabalhadores. Talvez os trabalhadores, as camadas mais pobres, não estão se identificando
com as esquerdas mais, há uma falha de comunicação. E como as pessoas estão muito desacreditadas, elas vão acabar pegando aquele candidato que fala que está propondo mudanças, como no caso do Bolsonaro. E isso ajudou também o Bolsonaro a ser eleito em 2018. Ele fala também para os jovens, logo no começo ele fala de nova política, que ele está recrutando novas pessoas, ele está formando novas pessoas, novos quadros, jovens políticos para seguir a carreira política. Então isso mostra já um aceno do Ciro Gomes para os mais novos, e isso é importante para ele. Ele já vem falando há muito tempo que ele quer trazer os mais jovens para perto dele. E um ponto interessante que eu só gostaria de finalizar é a capacidade política do Ciro Gomes. Ele é um bom analista político, ele faz análise, ele tem uma percepção política muito boa. Talvez ele não acredito que ele seja tão bom quanto o Lula. O Lula tem um dom da política, ele faz análises muito boas. Nós aqui no canal conseguimos perceber que Bolsonaro queria destruir o país, mas o primeiro para se reeleger, mas o primeiro que percebeu isso foi o ex-presidente Lula. Então ele tem de fato um talento, um dom natural para a política, ele consegue perceber as coisas, a percepção de Lula é algo fantástico. Mas o Ciro Gomes também é um bom analista político, tanto que até mesmo o próprio Olavo de Carvalho elogiou já há uns meses, e sempre elogiou a capacidade de análise política que o Ciro Gomes tem. Mas se você chegou até aqui, você viu essa entrevista do Ciro Gomes, deixa aqui embaixo as suas percepções a respeito dessa entrevista, compartilhe o canal, me siga no Twitter, @profleoficial, e também a minha página no Facebook, Professor Leonardo. Vamos fortalecer essa nossa corrente? Traga mais pessoas, compartilhe esse vídeo com aqueles que você sabe que gostam do Ciro Gomes, e até um próximo vídeo.